Fala, Devis, beleza? Meu nome é Thaís e hoje, como o próprio título do vídeo indica, a gente vai passar como debugar uma função ou um script usando o VS Code no Python. Então, vamos começar entendendo um pouco, como haviam explicado no vídeo anterior, de como baixar e configurar e setar o seu VS Code no computador, mostrando como abre um novo terminal. Então aqui eu tenho o kernel, o meu interpretador, nesse caso que eu uso no meu computador, é o Anaconda, então eu deixo ele sempre como base. E quando eu aperto aqui, teoricamente vocês vão ver, eu acho que não esse git lens, porque é algo do meu computador em específico e ele está relacionado com o uso do git no computador. Mas esse tipo de abinha deve abrir para vocês toda vez que vocês iniciarem o VS Code e clicarem nesse xizinho aqui e nesse triângulo. Então essa primeira aba, ela vai mostrar para vocês problemas de sintaxe ou problemas de referência, qualquer outro tipo de problema que o próprio Python vai identificar no computador, no script, desculpem. Então, por exemplo, se eu falo um texto aqui, que é o meu nome, e depois eu quero transformar, por algum motivo, esse texto em um data frame. Texto. Aqui ele está acusando algo diferente, certo? Ele vai falar, ó, pandas is not defined pylens. E aqui é a mesma coisa, nos problemas ele está falando, ó, no teste.py, você vai ver que pandas is not defined by pylens. Na linha 3, coluna 1. Então, vocês podem ver que o problema está nessa linha 3, coluna 1. O que significa esse problema? Quer dizer que eu não importei o pandas. Import pandas deve resolver, então, esse problema. Certo? Ele parou de estar highlighted e aqui ele não mostra mais esse problema. Então, é isso aqui que essa aba do VS Code vai mostrar. O output, ele usualmente mostra os outputs dos seus scripts. O terminal, ele vai mostrar o terminal que está ativo no seu computador. E algo interessante a ser mostrado e elencado aqui é que você consegue acrescentar mais terminais, eles vão aparecer aqui do lado. O meu está rodando no CMD, o de vocês pode estar rodando no PowerShell, dependendo do default. Você pode dar um split, ele vai ficar lateral aqui. Você pode jogar o terminal para aqui para cima, como se ele fosse uma aba de script. E quando você clica nesse X, você fecha esse painel. Você não mata o seu terminal. Então, por exemplo, eu quero matar esse aqui, eu dou um kill, que é essa lixeira que mostra aqui. Certo? Então, esse terminal está morto. Mas se eu fechar, vocês vão continuar vendo que se eu clicar aqui de novo e em terminal, ele continua aberto. Então quer dizer que eu não matei esse terminal. Por que é importante saber sobre isso? Porque às vezes, primeiro, você pode instalar um pacote e ter que reiniciar o kernel. Às vezes vocês não precisam reiniciar o kernel, é só matar o terminal anterior e abrir um novo. Então eu mato o terminal anterior e abro um novo aqui de novo. Quando eu clico em terminal, vocês vão ver, vai inicializar um novo terminal. Ok. Git lens não interessa, e o debug console é uma outra aba que vai ser muito importante nesse vídeo aqui. Então, vamos começar primeiro com um exemplo bem simples de uma função built-in do Python, que é o ponto split. Ele tokeniza, deixa eu escrever aqui para vocês saberem, tokeniza
é uma sentença ou um texto longo que você tiver armazenado numa variável, que no meu caso é essa variável text aqui. Então, o que eu tenho na minha variável text? FEADEV é uma entidade estudantil da USP que tem por objetivo unir o mundo dos negócios ao universo da programação, conectando estudantes através desse conhecimento. Então, se eu voltar aqui, existem duas possibilidades de rodar existem N possibilidades, na verdade, de rodar esse script no meu computador. O primeiro deles é eu simplesmente clicar nesse triângulozinho aqui, que é dar Run Python File. O que ele vai fazer? Eu venho aqui no meu terminal e a gente está mostrando uma das formas de rodar um script no Python, tá bom? Que esse é pelo VS Code. E você vai dar um Run. Eu cliquei. Ele vai abrir um outro terminal aqui, que é esse do Python, e ele vai rodar, certo? Eu não sei o que aconteceu, porque na verdade eu tenho que colocar um print aqui para vocês verem qual que é o output desse script. Então eu vou dar o run de novo. E reparem que agora ele gerou a nossa sentença, que eu acabei de ler, tokenizada, ou seja, as palavras foram separadas numa lista. E isso aqui é o que eu gostaria de mostrar para vocês em relação ao split. Ele simplesmente vai separar cada uma das palavras da sua sentença em palavras únicas. Então, FEADEV é uma entidade estudantil e assim por diante. Com base no separador que é o espaço. Existem N tipos de separadores que você pode colocar aqui para esse método de string para ele funcionar corretamente. Então tá, esse é a primeira parte do nosso vídeo, para entender o que o ponto split faz e entender como que essa janela de debug, de problems e terminal funciona no VS Code. Agora, eu vou definir para vocês uma função simples do que seria, do que poderia ser feito com o debug do Python. Essa função em específico aqui, ela toma uma variável, um parâmetro ls, que no meu caso eu estou chamando de ls porque é um short para lista. E o que ela vai fazer? Ela tokeniza uma lista de sentenças e printa a primeira palavra dessa sentença tokenizada. Então aqui é o for loop simples, que vocês já devem conhecer. Então ele, para cada sentença nessa lista que você vai definir, dá um split, ou seja, né, divide essa sentença em todas as palavras únicas que você consegue, baseado no espaço entre as palavras, e printa para mim, salva ela numa variável chamada temp_text, e printa a primeira palavra dessa nova lista, né? Que nesse caso, para o nosso texto anterior, seria essa palavra aqui, fea.dev. Então vamos lá. Se eu rodar isso aqui, claro, não vai gerar nenhum output, porque a gente não tem a lista. Ele só fala, legal, não tem nada de errado com a sua função. A gente rodou sua função está definida nesse script aqui, teste.py. Se eu quiser saber se a minha função está funcionando, eu vou simplesmente definir uma lista de sentenças, então, certo? Então, eu vou pegar uma lista de sentença aqui. Vou fazer... Ok. Aí, eu coloquei outras duas sentenças, entre aspas, porque uma delas é o none, um não valor, e um outro é um exemplo 2, FEADEV é uma entidade da FEA, ok? Se eu tentar agora chamar essa função aqui, dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, e aí ao invés do ls, né, eu tenho um ls underline text, e agora sim eu rodo, deveria dar um erro. Esse erro aqui vai aparecer
no seu terminal, e aí você fala, tá, mas qual que seria o problema dessa minha função? Eu não sei muito bem, porque é um for loop, ela entrou aqui dentro, começou a acontecer alguma coisa e aí não deu mais certo. Porque, ó, prestem atenção que no caso ele conseguiu rodar a primeira sentença. Quando ele foi para a segunda sentença, entre aspas, deu um objeto none. E aí deu esse erro aqui. Mas como, por exemplo, descobrir e ter mais uma investigação mais profunda sobre isso? Vocês vão usar um módulo que é muito importante em geral e é bem simples e toda vez que vocês podem ficar acostumados é definir esse módulo no final de todos os seus scripts.py. Em produção, né? Em produção não, os que não estiverem em produção, né? Porque aí você não precisa. Então, só explicando ligeiramente aqui o que significa, esse módulo, ele vai ajudar o VS Code a identificar, na verdade o Python a identificar o que deve ser debugado. E daí, se você coloca uma aqui falso, ele não vai entrar, porque ele diz esse if name main, e aí ele entra, mas se o debug, ele vai entrar toda vez, independente, nesse if, toda vez, independente se o debug tiver true ou false. Mas, se o debug for false, ele não vai rodar isso aqui que a gente tinha rodado anteriormente. Pra gente descobrir qual é esse erro, né? O que realmente está acontecendo. Mas, se eu coloco true, ele vai me falar qual que foi o problema. E aí começa a ficar interessante. Por quê? Ao invés de eu clicar nesse Run Python File, eu vou clicar nessa setinha aqui para baixo e vou dar um Debug Python File, que vai ser um triângulozinho com com um bugzinho. E aí vocês vão ver como minha função estava dando errado em relação a essa lista de sentenças. O debug do próprio Python, ele vai parar no lugar onde deu erro. E aí vai aparecer isso aqui. Ao invés de aparecer aqui em cima, né, que tinha aparecido, ó, none type object has no attribute split, vai aparecer aqui em cima agora. Ele fala, opa, ó, não consegui chegar até o final do seu script porque isso aqui deu erro. Então, ó, none type object has no attribute split. A gente sabe que é por conta, você pode fechar. O debug ainda está rodando, você sabe isso, por quê? O que acontece? Se você vir aqui no debug, ele está em aberto, né? Ele não gerou uma nova linha base, activate base. Ele está com esse painel pequenininho aqui aberto. Quer dizer que ele ainda está rodando. E o que acontece? Se eu clico Ctrl B e venho nesse Run Debug, deixa eu deletar isso aqui. Você vai ver que tem as variáveis locais definidas. Então, se você tiver uma classe enorme, todas as variáveis aqui que o script identificou, que o Python identificou, vão estar jogadas aqui, as locais e as globais. No meu caso, eu não tenho nenhuma global, porque o meu ponto JSON não está com definição de nenhuma global. Mas eu tenho a ls, que é uma, agora, né, dentro do debug, ela é definida como a ls text. E eu tenho o temp text, porque eu rodei a minha primeira, eu consegui entrar no meu primeiro loop, né? O primeiro loop definiu o temp text como fea, dev, vírgula, né? Vírgula, uma e assim por diante. E eu posso adicionar watches, que é, na verdade, sentenças não, mas variáveis para serem acompanhadas. Porque imagina você tem um debug de uma classe enorme e você não sabe por onde começar. O Python vai te mostrar exatamente a linha, como a gente viu aqui, que está dando erro, certo? Então você fala, tá bom, mas qual que é o problema? Eu quero saber qual é a sentença. Sentence, dá um enter. Ele está falando que é none.
E eu quero adicionar um outro watch, que é o temp underline text. Ele vai mostrar aqui, você consegue ver tudo. Ó, function variables, uma entidade, blá blá blá. Tá? O length também mostra 25. Então, isso é muito bom porque você tem um controle muito maior do que o Python está vendo. E você consegue agora, de fato, ver aonde vai dar o erro. Então, para fins de conhecimento, o que vocês devem saber. Esse aqui, vocês podem clicar aqui no Continue F5, ele vai dar um erro, né? Porque ele não vai continuar, sendo que está dando esse erro de none type. Quando você clica F10, ele dá um step over, que é muito parecido com esse step into, que não precisa agora, nesse momento, vocês saberem a diferença entre esse F10 e o F11. E esse step out é você sair do loop. Esse restart dar um restart geral de novo, porque você modificou algo no seu script, e esse é um stop, você para de rodar o modo debug no Python, no VS Code. Então, vamos lá. Eu vou parar agora e vou colocar um break line aqui, para vocês verem como foi gerar o primeiro loop dentro do Python. A gente viu aqui que ele usou o OK no primeiro, mas eu vou matar todos esses terminais e eu vou dar um run debug. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um breakpoint. Falei breakline, desculpa. Coloquei um breakpoint. E antes de começar a dar o erro, o que ele faz? Percebe que o Python, mesmo eu tendo parado o meu debug mode, os meus watches continuam aqui. Eu ainda tenho a sentença. Então, quer dizer, eu fui aqui embaixo, ele rodou. Primeiro, quando eu dou o run debug file, ele entra nesse debug. Ele vai verificar se o debug é true, ele vai entrar aqui. Aí ele dá um ls, define essa minha variável lista de sentenças e tenta rodar essa função quando essa ls text está definida. E aí ele vai para cima, ele fala assim, tokenize test, ele está aqui em cima. Então eu vou começar. Aí, se você entrar no debug console, você coloca assim, ls é igual aqui. Fé é uma entidade, o none e o exemplo 2, que é exatamente o que eu tenho aqui. Por quê? Porque eu chamei meu ls de text. Poderia também ter colocado, né, ls igual a text, porque no caso é a minha variável obrigatória, meu parâmetro obrigatório dentro dessa minha função que eu defini. Quando eu faço esse tipo de mudança, ou aqui embaixo, né, dentro do módulo de debug, ou aqui em cima, que é acrescentar que seja uma linha de explicação do que é o parâmetro. Então, se eu fizer isso aqui, ele dá um parâmetro ls, lista de sentenças. Você tem, por obrigação, parar o debug. Porque o que acontece? Você acrescentou linhas aqui. Essas linhas vão impactar o debugador do Python, porque ele vai achar que você ainda está aqui em cima, e quando você tentar ir para frente com o F11, ele vai olha lá, vocês viram, ele estava aqui no 7, aí ele foi pro 5, porque ele ficou totalmente confuso, e aí ele não está sabendo mais onde está cada coisa. Ele está tentando rodar, e aí vai dar um erro, claramente, né? Ele nem sabe o que aconteceu. É como se ele tivesse gravado uma foto do script anterior ao que estava aqui, né? Que era sem esse parâmetro ls, lista de sentenças, e sem esses espaços aqui que estavam ajudando ele a entender onde ele estava. Enfim,
Então, eu tenho que parar meu debugador porque eu acrescentei algo novo. Voltando, dando um run debug aqui. Ele volta no terminal. E aí ele vai parar aqui. Aí, tá, a gente vem no debug console aqui e dá um F11, certo? Vou clicar aqui só para vocês verem. Quando eu vou no debug console e digito, como a gente já tinha visto, ls, ele vai dar vai retornar esse ls underline text. Se eu pedir para ele qual é a sentença que você está considerando nesse loop, né, para cada sentença em ls, ele vai me retornar, teoricamente, a primeira sentença, né, essa string enorme aqui. FEADEV é uma entidade estudantil da USP, blá, 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 blá. Se eu continuar com o F11, agora ele vai falar o meu temp.text. Note que ele apareceu tanto no meu watch, né? A sentença já estava aqui e eu mostrei para vocês que ela estava aqui. E agora também no temp underline text. Se eu digitar temp underline text, vocês vão ver que está aparecendo aqui o fea.dev é uma entidade. Então, a sentença tokenizada, certo? Então, se às vezes eu quero saber, eu não quero rodar isso aqui, eu quero fazer um teste, porque eu sei que ele encontra que a primeira palavra dessa sentença tokenizada é fea.dev, certo? Mas e se eu quiser saber qual é a quinta palavra, né, tem o quarto index? É estudantil. Então, quer dizer que funciona. Você, então, consegue modificar e verificar através do debug, sem precisar parar ou sem precisar escrever uma nova linha, coisas do seu próprio script. Então, você consegue definir novas variáveis aqui ou parâmetros. Então, você coloca temp teste igual a estamos testando. Você consegue chamar isso aqui, mesmo ele não estando, esse temp.teste não estando em nenhum momento aqui dentro do seu script. Então, esse debug console é muito importante para você conseguir fazer modificações no seu script que não necessariamente você implementou ainda, escrever-lhes de fato. Mas você tem uma ideia. Porque aqui você consegue já estar com tudo definido e essa janelinha aqui vai te ajudar a entender melhor como vai funcionar a sua função, as suas variáveis, os seus parâmetros dentro do ambiente que você definiu no seu script. E é isso. Aí, por exemplo, aqui a gente viu que ele funciona, certo? Então eu posso simplesmente pegar essa linha, colar aqui e verificar que o meu resultado vai ser fea.dev. Se eu voltar no terminal, vocês vão ver que na verdade ele já retornou aqui, que não deveria, né? Mas a gente vai continuar com o F11, certo? E aí ele vai continuar dando fea.dev. Esse foi o meu retorno, porque eu pedi para ele printar. Agora a gente vai para a segunda sentença. Reparem aqui, quando eu apertar F11, que essa sentença vai trocar, certo? Eu vou para minha segunda sentença nessa lista de textos. Então, quando eu apertar F11, isso aqui vai sumir. Reparem que trocou para none, certo? Agora, ele vai tentar dar um split no none, que é exatamente o nosso problema. Se eu copiar isso aqui antes e rodar no debug console, ele vai falar que esse é o nosso erro, né? None type object has no attribute split. Então a gente fala, então é esse o problema? Então eu venho aqui e falo assim, se a minha sentença, por exemplo, da vez for Thaís estuda na FEA.
a minha sentença, aqui em cima no OT, trocou, ela não é mais none. Então, se eu tentar dar um split nessa sentença aqui, vocês vão ver que vai dar certo. Thaís estuda na FEA. E aí, claramente, né, se eu chegar e dar um F11, agora ele vai dar certo. Porque a minha nova sentença não é mais none, como a gente tinha colocado aqui, mas sim Thaís estuda na FEA. Então, quando eu tentar printar, eu vou dar um F11 e eu voltar no terminal, ele printou aqui Thaís. E o mesmo vai acontecer para a terceira sentença aqui, que é exemplo 2. Então, quando eu quero, por exemplo, eu sei que eu resolvi já meu problema, eu sei que isso aqui não pode acontecer, esse none não pode existir. Então, eu vou trocar ele numa próxima rodada, quando eu for debugar o meu script. Mas eu já vi que o meu erro já passou, eu já descobri qual foi o meu erro. E agora eu quero ver se vai ter outro erro até o final, né? Nesse terceiro loop que ele vai. Eu não quero dar linha por linha, eu não quero rodar linha por linha. Então, for, depois primeira linha 9, depois a 10, depois a 11. Eu quero que ele já termine esse script. O que eu faço? Eu posso ou parar, porque eu sei que no futuro não vai ter nada, porque eu sei que isso aqui vai funcionar, ou eu posso dar um F5, que é só dar um contínuo, ignora, vou tirar esse breakpoint para ele dar um contínuo real. E aí eu vou dar um contínuo, que é o F5, e aí ele retorna meu último print, né, que é o exemplo, e no final ele acabou rodando, deu tudo certo. Então, se eu trocar isso aqui para exemplo 1, teste, na verdade eu vou colocar exemplo 1 tudo junto para ter diferenciação. E aí eu quero ver agora se vai dar um erro, eu vou colocar um breakpoint aqui, vou dar um run Python, eu sei que ele vai parar aqui. Ele parou, deu esse amarelinho aqui. Notem que, por enquanto, a sentença e o temp text não recebeu nenhum parâmetro. E aí eu vou no debug console, que ele apagou todas aquelas variáveis, todos aqueles testes que eu já tinha feito para facilitar a minha visão. E aí, como eu não quero mais que ele pare em nenhum lugar e eu quero ver se ele roda direto, eu vou dar um F5. Vou rodar por aqui. Notem que quando eu vou no terminal, ele de novo conseguiu fazer funcionar. Então, aquele era o problema e a gente conseguiu descobrir qual era o problema de fato, porque a gente conseguiu entrar linha a linha no for loop do nosso script. Então, quando eu tentar dar um run Python file normal, ele vai rodar normalmente aqui. Reparem, certo? E aqui, como eu falei para vocês, o Python Debug Console, ele é um terminal separado e o Python normal é um outro terminal separado. Então, eu posso matar esse e continuar com esse meu antigo aqui. Então, a gente viu que o debug é muito eficaz em identificar problemas em uma função simples, mas muitas vezes que você estiver trabalhando num projeto grande, você não vai ter uma função específica para debugar, você vai ter ou diversas ou uma classe inteira para debugar, porque você está vendo um erro em específico para uma das suas funções definidas na sua classe. Então, nesse caso, esse tipo de módulo também funciona. É da mesma forma que ele é definido, e agora eu vou mostrar uma classe que eu estou trabalhando, mas que vocês não vão precisar entender ela inteira em si. E lá no final dela, vou mostrar aqui, tem esse mesmo módulo que a gente estava usando anteriormente. Debug, true,
Uma coisa que eu havia esquecido, só retornando aqui. Quando você realmente resolveu o seu problema, você volta para debug igual a falso. Porque toda vez que você tentar rodar, óbvio, não vai dar erro, né? Porque você vai estar definindo aqui em cima sua função em si não está com problema. Mas se você deixar um debug true, ele não vai definir, né? O ponto principal, o objetivo principal desse teste.py é definir essa função tokenize test. Não é rodar a função tokenize test considerando o parâmetro ls_text. Então, toda vez que você termina o debug de algo, ou você deleta isso aqui inteiro, né, ou você deixa aqui, porque no futuro você sabe que vai continuar produzindo e desenvolvendo essa função ou outras funções, e troca esse debug igual a true por debug igual a false. Ok? Era isso que eu queria mostrar. Tá safe. Agora, por exemplo, quando eu tenho uma classe, no meu caso, para quem conhece classes, eu vou definir, eu tenho que ter um definite self, e no meu caso aqui, nessa minha classe que eu chamei de text processing, eu estou definindo os paths e algumas configurações, os displays, umas preferências de display dos plots que eu vou fazer ao longo do meu projeto. Então, aqui eu considerei que o meu diretório de minutas, né, o meu diretório de atas do BC vai estar dentro de data, minutas, underline def. O meu dates file tá nesse local aqui, e assim por diante, text data, pico minutes. Então, esse definite, como aqui o objetivo não é indicar ou ensinar sobre programação orientada a objetos, quem sabe sobre classes, definição de classes, vai entender essa definição aqui. Mas, o que, por exemplo, eu tenho várias funções definidas aqui no meio, certo? A função em si que está me dando problema, que eu vou começar a modificar algo nela para me dar algum problema, é essa convert PDF to text. Então, o que acontece? O início dela é que eu vou modificar para começar a me dar um problema. No debug, eu vou deixar, né, true, coloco o debug, e aqui, como eu estou trabalhando com uma classe e não somente mais com uma função, eu vou ter que chamar minha classe primeiro. Então, eu chamo minha classe text processing e dou o nome dela de minha classe. Na minha classe, eu posso chamar essa minha função que está definida lá dentro, certo? Convert PDF to text. Então, o que acontece? Essa convert PDF to text, ela está definida na minha classe, e eu posso localizar ela sem precisar, porque o VS Code me permite fazer isso, sem precisar voltar aqui em cima e ficar procurando ou dar um Ctrl F, tipo convert doc to text, né? Fazer assim. Eu simplesmente posso clicar em cima, deixar o cursor em cima da minha função que eu quero encontrar, onde ela está, e dar um F12. Quando eu clico F12, ela vem aqui para cima sem necessidade nenhuma de eu ficar dando Ctrl F ou mexendo o cursor para cima e para baixo, tentando localizar onde está definida a minha função. Nesse caso, a minha função, ela recebe somente um parâmetro obrigatório, que é esse heading ls, que imagina que é uma lista de subtítulos que estão localizadas dentro de atas do Banco Central do Brasil. Então, se eu voltar aqui embaixo, vocês vão ver que isso aqui é uma lista de subheadings. E como eu faço para começar esse debug? Primeiro eu tenho que ter um erro, né? Esse aqui ele está rodando normal e eu vou fazer ele dar um erro, procurando uma pasta no dir minutes que não existe. Eu vou colocar uma pasta, eu vou colocar inexistente.
Então, o que acontece? Como aqui esse debug, esse módulo debug vai funcionar? Da mesma forma que o outro. Primeiro, quando eu começar a rodar aqui no run debug Python file, ele vai falar, opa, é true, vou entrar aqui e eu vou chamar a minha classe. Quando eu entro na minha classe, ele vai definir meus parâmetros da minha classe, né? Vai importar todos os pacotes necessários, vai entrar no definite e vai começar a falar, olha, o diretório minutas essa string aqui, é essa definição. O ls dates file é esse aqui e assim por diante. Logo, se eu colocar um breakpoint aqui, ele vai parar no breakpoint que eu quis que ele entrasse. Então, eu vou dar um run debug file, debug Python file. Ele abriu aqui o meu console, o meu painel, e ele vai parar lá em cima no breakpoint que eu coloquei. Reparem que ele não apaga os watches anteriores que eu coloquei. Então, vou deletar aqui. Notem que ele parou exatamente onde eu tô, mas se eu quiser retomar e ver se ele definiu corretamente as minhas variáveis da classe, eu vejo que realmente aconteceu. Só ilustrando e colocando aqui o que realmente está acontecendo, se eu vou aqui no Python File e vejo, eu entro em data, minutas, PDF. Vai ter uma pasta chamada teste, que é onde a gente vai realizar nosso teste, mas não existe nenhuma pasta chamada inexistente, certo? Ó, ele termina aqui, a indentação. Como não existe nenhuma pasta chamada teste, inexistente, desculpa, vai dar um erro. Porque ele não vai encontrar, quando ele precisar chamar esse self-dir minutes aqui, vocês vão ver que ele está chamando lá embaixo na minha função. Ó, a minha função convert PDF to text, ela pede para listar todos os arquivos presentes nesse diretório aqui. Só que como esse diretório é inexistente, vai dar um grande de um erro. Eu vou colocar só um breakpoint aqui para vocês verem. Na verdade, eu vou deixar sem breakpoint, para vocês verem que vai parar independente do que eu fizer. Então, aqui ele parou num breakpoint qualquer que eu coloquei, mas eu vou tirar esse breakpoint, clicando novamente aqui e dando um F5. Eu vou clicar por aqui para vocês verem. Note que ele vai falar, ó, o sistema não pôde encontrar o caminho especificado. Data, minutos, PDF inexistente. Então, aqui deu um erro qualquer, certo? Porque eu falei, não existe essa pasta e eu mostrei para vocês. Vou fechar. Vou clicar como um breakpoint aqui. Vou dar um stop. Vou trocar para a pasta existente, né, que vai ser meu teste. E eu vou deixar o breakpoint aqui, porque eu quero ver se ele vai conseguir listar as coisas existentes dentro do diretório. Então, reparem que eu vou dar um run debug file aqui de novo. E ao invés de parar lá em cima, que era o que eu tinha feito, né, ele vai parar aqui embaixo. Nessa linha aqui, 181. Então, reparem que ele parou aqui. Se eu quiser chamar isso aqui, ls_pdf, que são a lista dos meus arquivos presentes na pasta teste, ele vai falar, não está definido, certo? Por quê? Porque a gente deu um break antes dele rodar a linha. Então, eu vou dar um F11. Agora, como ele encontrou, não deu mais o erro, como ele encontrou a pasta, e o ls está aqui. Eu tenho a minuta 250 e a minuta 251. Então, tá tudo correto. Ele vai conseguir entrar e dar um erro. Agora, eu vou mostrar para vocês, não vou dar mais um erro, era só para mostrar mesmo como funciona com uma classe. E eu vou colocar como o meu watch o text.
Se eu dar um enter, ele vai falar que não está definido ainda, não sei o que você está falando. Quando chegar aqui, essa linha amarela aqui no text, aqui embaixo, vocês vão ver que vai trocar. Então, vamos lá. Dá um F11. Ele entrou. E aí ele vai rodar linha por linha. Então, para cada minuta, nessa lista de 2 minutos aqui, entra e faz o seu trabalho, né? Path minute, doc. Aí o text vai ser pela primeira vez definido nessa linha 191. Ele vai mudar para isso aqui, para essa aspas, né? Sem nada dentro. Trocou. E aí, para cada page, para cada página nesse documento, pega todo o texto que tem nessa página. Então, F11. E aí o text vai mudar aqui, como vocês vão poder ver. Se eu vir aqui no Debug Console e colocar text, vocês vão ver que o meu text termina com esse 250 TH 2 linhas, certo? Então, ele vai fazer um loop para cada uma das páginas do documento atual, né? A minuta 250. Ó. Se você colocar aqui em cima, ele vai falar, é a minuta 250. Então, você vai lá e vai dar um F11 de novo. E aí, reparem que quando o text foi atualizado aqui, porque agora não mais é aquele final, né, 250 TH, mas ele adicionou a segunda página, que termina com Regulation Department. E isso vai acontecer continuamente até ele terminar o documento, né, minuta, minutes 250.pdf. E aí, o que eu quero mostrar por último é que se eu perceber que, no caso, ele já engatou, já deu tudo certo aqui, ele quer seguir para o próximo lugar onde eu quero investigar se vai dar algum erro, eu vou apertar F5 como a gente tinha feito no outro. E aí ele pulou todos os textos, ele já fez e já rodou. A gente tem o text final, que é a variável que armazena a ata do BC como uma variável de string. E se eu entrar, vocês vão ver aqui que é uma ata bem maior do que só 2 linhas, como a gente tinha visto anteriormente. E aqui é a lista inteira. Então, apertando F5, você vai para o último. E se eu continuar aqui e apertar F5, ele vai terminar o meu script. E é isso. Qualquer dúvida, só mandar pra gente nas redes sociais e até mais.